A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. No episódio de hoje eu quero falar sobre rejeição. Se você que clicou nesse episódio, porque em algum momento da sua vida pode ser que você já tenha se sentido rejeitado. É comum a todos nós a gente querer buscar pertencimento, a gente querer ser parte de um grupo, se vestir de determinada forma para pertencer a um grupo. E é normal que o ser humano ele esteja em busca por esse pertencimento, por esse sentimento de pertença. Mas e quando ele não acontece? Como que a gente lida? Como que a gente pode lidar com isso da melhor forma? Talvez não tenha uma melhor forma para lidar, e sim somente lidar com esse sentimento da rejeição, porque uma notícia difícil que eu tenho para te dar, ele vai acontecer. A rejeição ela acontece, ela perpassa pela nossa vida. Primeiro de tudo, o que a rejeição ela faz com a gente? A rejeição ela traz várias questões ali para a nossa vida, e uma delas, que até é citada no livro Raízes da Rejeição, que é escrito pela Joyce Meyer, é uma escritora cristã, e ela traz essa visão da rejeição, de como lidar com a rejeição, do que é a rejeição, à luz da Bíblia também, e como Deus nos vê, como que a gente, o único que não vai nos rejeitar é Deus, mas como que a gente lida com esse sentimento se a gente já se sente rejeitado? Como que a gente vai tratar isso? Porque a gente não consegue entender amor e amar se a gente se sente rejeitado. Se a gente tem esse sentimento de rejeição, a gente não consegue compreender o amor, porque a gente nunca vai se achar bom o suficiente para ser amado. E outra informação, a gente não é amado só quando a gente é bom, A gente é amado também quando a gente é difícil de lidar. Um ponto importante sobre a rejeição é justamente esse, ela distorce a nossa leitura do que realmente se é, do que é o amor, do que é a realidade, do que é a sua vida, da importância dela. Então a rejeição ela tende a distorcer a nossa leitura de realidade, e principalmente quando a gente já está com ela enraizada na nossa vida, quando é tão comum a gente se sentir rejeitado, que a gente olha para a situação e já acha que poxa, eu não sou querido aqui, essas pessoas não me querem aqui, eu não pertenço a esse lugar. O que eu quero falar para você que está me ouvindo é que, ao contrário, Deus ele tem um propósito na sua vida, ele sempre quer te fazer entender por que você é amado, e muitas vezes viver esse amor. Muitas vezes você não vai compreender o porquê que você é amado, mas viver o amor de Deus, e se sentir amado, se sentir pertencente à família de Deus, se sentir parte de algo que ninguém pode tirar, que é o amor de Deus. E muitas vezes a gente tem um projeto, que é o projeto de Deus, mas a gente tem sempre um anteprojeto que vem contra isso para provar que você não merece esse amor, que você não merece fazer parte de nada, que você não é digno de nada. E isso é o contrário do que Deus tem para sua vida. É o contrário do que Deus tem pra gente muitas vezes. Ninguém melhor para falar quem é você do que quem te criou. Ninguém melhor para falar o que você de fato merece do que quem realmente criou todas as coisas. E aí, essa distorção da realidade que ela traz com que você tenha dificuldade de perceber o que de fato está acontecendo. Isso cria uma série de questões. Por exemplo, ciúmes. O ciúmes é uma raiz de rejeição. No livro, a Joyce traz isso muito claro. A gente pode visualizar algumas relações amorosas, por exemplo. Se a gente tem uma raiz de rejeição, a gente vai achar que a gente sempre pode ser trocado, que sempre tem alguém melhor que a gente. E de fato, tem pessoas excepcionais que são sim melhor que você, mas isso não te faz pior. No livro, a escritora traz pra gente uma série de causas ali da rejeição, e ela também traz as consequências dessa rejeição. O que ela pode trazer? Além dos ciúmes, ela traz sentimento de inferioridade, uma autoimagem empobrecida, a gente olhar pra gente mesmo e a gente não se achar bonito o suficiente, agradável o suficiente, a gente achar que a gente não merece nada, e a gente tem essa amargura, a culpa, a crítica em excesso, a desesperança, e muitas vezes também o perfeccionismo. A gente, dentro desse sentimento e essa busca incessante por pertencer, a gente quer eliminar qualquer possibilidade do outro nos rejeitar. E aí a gente pode também recorrer ao perfeccionismo. Então você não pode errar. Não erre, porque se você errar, você vai ser rejeitado. E não, muitas vezes as pessoas elas vão querer passar por isso também, porque isso é amor. As pessoas querendo estar com você, você sendo agradável ou não, você sendo fácil ou não de lidar naquele momento, lidando com suas partes fáceis e difíceis. E é o que a gente almeja, das pessoas, mas a gente aceitar que isso é a realidade de boas relações. E boas relações são construídas no difícil e no fácil,
né? Nas conversas fáceis e complicadas, nos momentos alegres e difíceis. E aí, quando a gente tem uma busca pelo perfeccionismo, a gente não quer que as conversas difíceis aconteçam, a gente não quer errar, a gente quer sempre estar impecável para o outro ele nos aceitar. Ele, sobre essa questão de ser perfeito, é que a gente tem como base a nossa própria força, no sentido de eu vou fazer desse jeito, eu vou sempre agir assim, eu vou falar dessa tonalidade, eu vou sempre estar vestida assim, porque as pessoas nunca vão ter motivos para me rejeitar. Mas você está se baseando na sua própria pessoa. Isso é tão instável, tão inseguro. E aí, um detalhe importante assim, que me encantou demais no livro é que a escritora ela traz muito sobre essa segurança em Jesus, de quem você é em Jesus, da sua personalidade, das coisas que você gosta em Jesus. Ele não fica instável, né? Jesus é seguro, ele é a segurança que você precisa. E você tendo essa segurança, você sabe, nossa, tudo bem eu não ter sido aceito dessa forma, tudo bem, eu sei quem eu sou, eu me conheço, né? Eu sei que eu gosto dessas coisas, isso aqui é importante pra mim. Então você se reconhecendo naquele que não muda, é onde você vai achar segurança. Quando a gente quer ser perfeito pelas nossas obras, né, que é assim que ela traz o livro, a gente acaba se cansando. É uma busca pelo perfeccionismo incessante, que ela nunca tem fim, ela é interminável. Né? Eu li há um tempo atrás até uma frase que fala muito sobre isso: na busca pela perfeição eu chego sempre atrasada. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque a perfeição, né, buscar essa perfeição, evitar com que o outro rejeite a gente, evitar as falhas, repare bem, assim, como que isso faz a gente estar exausto, né? Você querer que o outro o tempo todo te valide, porque você é importante, você sabe que você é perfeito, você não erra, né? E aí, imagina a exaustão que isso traz, né, para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente. A gente sempre está tentando uma busca para que o outro não nos deixe. Imagina isso, né? A busca por garantir que o outro vai permanecer. Então a gente não tem esse controle. O medo da gente ser rejeitado cria muros. E esses muros, eles impedem a conexão. Essa conexão com o outro profunda, a gente só tem quando a gente tem a parte boa e ruim, fácil e difícil de alguém. Então a gente precisa lidar com tudo, com o difícil e fácil. Para isso a gente precisa perder esse medo de ser rejeitado. Esses muros são exatamente o quê? É você ser magoado por alguém. Por exemplo, você está num relacionamento, esse relacionamento termina, não dá certo, alguma coisa acontece, e aí você pensa assim: ninguém nunca mais vai me magoar. Pronto, tá? Você já cresceu um muro na sua vida, que é esse: ninguém nunca mais vai me magoar. E aí, o fato de ninguém nunca mais te magoar também te impede de quê? De conviver com outras pessoas. Porque a gente convivendo com outras pessoas, nós vamos sim ser magoados. Normal, faz parte da vida humana. O fato de você falar assim: ninguém nunca mais vai me fazer de bobo, ou eu nunca mais vou ser tratada desse jeito, te impede de estar ali no meio das pessoas, ou às vezes ouvir alguém com atenção, ou ter uma relação mais profunda, porque a gente já estabelece os muros e fala assim: pronto, eu tô aqui, eu tô protegida aqui. E aí um detalhe muito importante: a gente não tem como se proteger. A gente não tem como, não há garantias de que o outro não vai te magoar, não há garantias de que o outro não vai mentir pra você, ou ele vai te enganar, te trair. Não tem garantias. Essa garantia está em Jesus. E aí um detalhe interessante que ela traz no livro é: deixe Deus ser seu muro, deixe Ele te proteger, deixe Ele te mostrar a segurança verdadeira. Isso ficou tanto na minha cabeça, eu queria tanto compartilhar isso com você que está me ouvindo. Por quê? Quando a gente visualiza os nossos próprios muros, eles impedem essa conexão. A gente perde vida, perde tempo, fica com medo o tempo todo, a gente está sempre na defensiva e a gente vive ali, né, restrito. Não, ninguém vai me magoar, ninguém vai fazer isso e isso comigo. Só que aí as pessoas vêm e elas fazem isso e isso com você, elas vão lá e te magoam, elas vão lá e mentem. Se você está sempre firmado nos seus conceitos, né, de segurança, de que o outro não vai te magoar, isso falha, seu muro quebra. Isso interessante que eu queria ler para vocês, está lá em Isaías 26:3, fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E a nossa mente é onde está morando na maior parte do nosso caos, as nossas dificuldades emocionais, e isso está levando para o nosso corpo também dores, né, físicas. Isso
Isso também ocasiona várias coisas, somatiza, né, muitas coisas também. E é tão importante hoje em dia a gente tratar e cuidar da nossa mente. Esse texto fala muito sobre isso. A nossa mente tem que estar firme naquele que conhece todas as coisas, naquele que vai te falar que você é valioso, que você é importante. E a nossa mente precisa estar firme naquele que nos conhece, naquele que sabe que você é importante e realmente vai te tratar com essa importância, nesse valor que você tem. E é importante a gente ter essa base porque Jesus é aquele que não falha, né? As pessoas, elas tendem a oscilar. Quando a gente está ali confiado no que as pessoas vão deixar a gente feliz, né? Todo mundo me ama, ninguém me rejeita, né? Todo mundo me quer. O dia que alguém disser que você não é isso tudo que você acha que é, o amor que você pensa merecer, você não merece. Se alguém disser para você que você não vale algo e você está baseado nessa pessoa, imagina, né? Segurar em realmente quem pode ser sua segurança, levantar muros emocionais, achar que você vai se proteger de sofrer, de que ninguém vai te magoar se você não tiver contato com ninguém ou se você não cultivar as relações. Pelo contrário, você vai só deixar de viver. Então a gente precisa olhar para Jesus, sabe? Olhar para Ele, porque Ele vai ser a segurança que a gente precisa para a nossa vida. E assim, o episódio de hoje, ele é muito para a gente visualizar assim, o que está tão enraizado no seu coração, que mudou tanto a perspectiva que você tem da sua própria realidade, da sua própria vida, né? A sua percepção da realidade está tão machucada que você não consegue mais ler as relações com a beleza que elas têm, com o amor que elas têm. Às vezes qualquer palavra que alguém fala com você já é dura demais, já é sofrida demais, você não suporta ouvir porque está tudo muito dolorido. E a rejeição, ela traz isso, né? Essa dificuldade da gente lidar com a realidade tal qual ela é. Eu espero que esse episódio faça muito sentido para você, assim como fez para mim estar fazendo ele aqui, e a gente se vê na próxima semana.